Paz e graça, operando Deus, quem impedirá? Aleluia. O grandão da Galileia, o leão da tribo de Judá. Eita, que essa luz aqui, só Jesus salva e liberta. Vamos lá? Lucas, versículo 6, capítulo 40, de 6 em diante. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Tá bom aí, gente? Eu esqueci. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vixe, bateu em mim também. Misericórdia. Aleluia, Jesus. Qualquer que vir a mim e ouvir a minha voz, a minha palavra, e as observar, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Se você, meu irmão, minha irmã, igreja, ouvir a voz do Senhor, Ele lhe mostrará a quem tu és semelhante, a quem nós somos semelhantes. Somos semelhantes a quem, meu irmão? A quem nos criou, né? O nosso papai. Aleluia, Senhor. E 48. E é semelhante ao homem, edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não se pôde abalar, porque estava presa na rocha, porque estava fundada sobre a rocha. Bateu um vento forte sobre a casa, e a casa não abalou, porque ela estava fundada na rocha. Prestem minha atenção, olha bem, como é que começa o versículo 46 de Lucas, versículo 6, capítulo 46. E por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Olhe bem, vou repetir. Qualquer que venha a mim e ouvides a minha palavra e observar, eu vos mostrarei a quem servimos, a quem você, meu irmão, é semelhante. Ao Senhor diz, passou-se um vento sobre a casa e a casa não nem balançou, porque estava presa na rocha. Meu irmão, se firme ao Senhor. Não é qualquer vento que deve tirar a gente da presença, não, meu irmão. Se eu for contar meu testemunho, meu irmão, estou aqui firme na rocha. Mas Deus sabe de todas as coisas, é Ele que sabe de todas as coisas. Todo dia, ó, um renovo de papai. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a areia. Esses aí são os que se afastam, aqueles que você pisa no pé, você só vai... Eu vi um testemunho de uma irmã, ontem, que ela estava falando assim, que ela se desviou da igreja porque o pastor disse a ela que ela não servia a Deus, por causa do movimento. Tem muitas pessoas que não creem. Eu creio, viu, meu irmão? Eu creio que Deus te usa assim. Eu creio no mover de Deus, sim. Eu creio no Deus do impossível, sim. Eu creio no Deus sobrenatural, sim. Eu creio na fé sobrenatural, sim. Eu creio que somos sobrenatural, sim. Quem é o homem? Quem é o homem? Quem é o homem? Aleluia. Para dizer que faz coisas semelhantes ao Senhor. Quem é o homem? Quem é o homem? Nem Satanás tenta imitar, mas não consegue. Porque quem é aqui, ó, como Deus mesmo disse, que Ele mostra porque me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Qualquer que venha a mim, ouve a minha voz. Amém? E observar a voz e mostrarei a quem é semelhante. Aquele que sabe que Deus é Deus que você serve, meu irmão, que lhe usa. Aleluia. Você não vai ter dúvidas. Certo que o homem, ele tenta nos colocar dúvidas. Às vezes você está passando até uma provinha, meu irmão. Uma provinha, eu chamo provinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma prova. E
Olha, eu já passei. Eis-me aqui para a boa obra do Senhor. Amém? Então, mas o que ouve e não pratica, semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com impeto e corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Porque se bateu, caiu. Aleluia, Jesus. Seja firme, meu irmão. Ó, eu vou dar uma chave a vocês aqui. Quando vocês estiverem assim, nervosos, assim, que Satanás estiver ali, ó, só na opressão. Veja testemunho. Bote aí no YouTube vários testemunhos. E aceitar aqui, gente, ó, nossa vida aqui, ó, todinha na vida. Nossa vida completa aqui, ó. Que você passa, que você irá passar. Tudo está aqui. Não se engane não, meu irmão. Eu mesmo eu fico retada. Depois passa. Aleluia. Versículo 7. Hoje a cura do servo do centurião. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Deus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe cedas isto? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Aleluia, Jesus. E foi Jesus com eles, enquanto já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julgueis digno de ir até contigo, dizer, porém, uma palavra. O meu criado sarará. Amém? O centurião rico, ele foi até o Senhor Jesus pedir para que, a humildade dele, ele deixou o criado dele na casa dele e foi pedir ao Senhor Jesus para que curasse. Disse que não precisava nele ir na casa dele. Só uma palavra, ó que fé. Só uma palavra iria curar. Né? E por nem ainda me julguei digno de ter contigo. Aí sarará. Ele disse que o rapaz que trabalhava com ele sararia só em Senhor Jesus Cristo, dá uma palavra. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. Ó, e é digno. E digo isto: vai e ele vai, e o outro vem e ele vem, e ao meu servo faze-te isso e ele faz. Ó, aleluia, Senhor Jesus. Ouvindo isso, Jesus admirou-se dele, então voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Amém. E voltando para casa, o homem foram enviados, acharam são o seu servo. Depois que o Senhor Jesus falou isso, que ainda não tinha visto tanta fé, quando ele voltou, o centurião voltou para casa, o servo dele havia se curado. Estávamos falando sobre o quê? Sobre fé. Vou repetir novamente. É por isso que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Você chama o Senhor de Senhor e não faz o que ele diz, não tem fé, não acredita, não crê, meu irmão. Ah, meu Deus, geração incrédula. Salmo 62, versículo 11. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi. Isto que é poder. O poder pertence somente a ti, meu Deus. O poder só pertence ao Senhor. Salmo 147, versículo 5, que diz assim: grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento não se pode medir, contar, multiplicar, imaginar, somar, pois é gigantesco, meu irmão. Aleluia. 2 Pedro 1,3 diz: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou
para a sua própria glória. O Senhor nos chamou para a sua própria glória, meu irmão. Você acha que você vai passar mal? Somos provados, e uns reprovados e outros aprovados. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, eu glorifico o teu nome e agradeço, Senhor, pela palavra até aqui, Espírito Santo. Nos sustentou, aleluia, Senhor, adentro em cada casa, Senhor, toca, Senhor, na mente de cada irmãozinho que a gente adentrou neste vídeo, Senhor. O que precisa de cura, que seja curada agora, meu irmão. Não importa a enfermidade que você tenha. Aleluia, o Senhor está me mostrando dor de cabeça, passe, seja curado, meu irmão. Vista, seja curado, meu irmão. Tireoide, seja curado, meu irmão. Pai, derrama suas maravilhas, meu Pai. Derrama o teu poder sobre cada família, sobre cada casa, entrando de providência, de provisão, meu Pai. Envia teus anjos, Senhor, da cura, meu Pai. Aleluia, da libertação. Liberta os cativos, meu Pai. Liberta, meu Pai, teu povo. Que só o Senhor é o Deus do impossível, que tudo pode, que tudo faz. Aleluia. Tenha fé, meu irmão. Sua fé lhe salva e lhe cura. É a tua fé, sobre a sua fé, que você será curado e liberto, que sua família será curada e liberta. Aleluia. Em Lucas, versículo 6, capítulo 46 em diante, fala sobre fé, sobre casa edificada, sobre ouvir a voz do Senhor, meu irmão. Então, ouça a voz do Senhor, clame, que a sua libertação, a sua salvação, a sua cura está nas suas mãos. É só clamar e pedir. Clama ao Senhor, que Ele lhe entregará nas suas mãos o que tu pedes, meu irmão. Amém? Fé sobrenatural. Até amanhã.